gente vai tentar abordar um assunto muito relevante, porém muito mal incompreendido. Você já ouviu falar que tudo que as pessoas desejam é amor, é compreensão, é harmonia e é convívio. Mas eu te pergunto, será que é isso mesmo? Será que essa história está bem contada? Muito bem, pode não estar bem contada. E é isso que eu pretendo passar para você agora com alguns fundamentos, algumas referências para que você também possa fazer pesquisa por você mesmo, para que você possa também tirar a sua própria convicção. Não simplesmente ouvir alguma coisa que passam para você e você reproduzir isso sem ter uma postura crítica. Destruição da família patriarcal. Será que isso é verdade ou isso é simplesmente uma paranoia de pessoas fundamentalistas? Talvez não seja só uma paranoia. Acompanhe com a gente e você vai ver. Quem são os interessados nisso? Eu gostaria de te dizer que a nossa pretensão é fazer uma espécie de análise da linguagem desse discurso, do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem em suas obras, nos livros, nos artigos, ou entrevistas que as pessoas envolvidas nesse assunto, de um modo ou de outro, passam ou transmitem a todos nós. Então vamos analisar partindo desse pressuposto que o indivíduo age, reage, interage através da linguagem. A linguagem, então, é uma maneira sublime, humana, tipicamente humana, porque, por enquanto, nenhum animal se comunica como os seres humanos. Nós vamos tentar entender o lugar de onde essas pessoas estão falando, as imagens que os interlocutores têm de si, dos outros, e ainda um pouquinho do contexto sócio-histórico e ideológico no qual essas pessoas estão inseridas. Especialmente esse tópico é muito sério, o contexto ideológico no qual essas pessoas estão inseridas. Afinal de contas, você deve ter percebido que há muitos interesses ideológicos em pauta e não há neutralidade, obviamente. Há muitos interesses envolvidos. Não sei se vocês chegaram a ouvir essa história de uma ativista que causou um certo rumor na mídia quando disse claramente que tinha como objetivo destruir a família e fez até uma crítica àqueles outros ativistas que tentavam suavizar um pouco de seu discurso para evitar atritos. Essa pessoa foi muito direta. Nós queremos mesmo destruir a família. Então você tem aí uma comprovação registrada através desse documento, foi um evento público, uma entrevista, onde essa pessoa claramente expõe o seu pensamento. Daí você começa a perceber que parece que não há muita harmonia, muita paz, muito desejo de convívio e tolerância no discurso de muitas dessas pessoas. Nós vamos dar uma atenção maior a Beatriz Preciado, que é considerada uma pessoa de elevada reputação no meio acadêmico, reconhecida e muito disputada, né? Seus seminários e sua literatura trazem muitos ensinos para essas pessoas ativistas, naturalmente. E nesse livro, Manifesto Contrasexual, você pode obter isso de forma impressa ou até de forma online, ela coloca alguns pontos muito interessantes onde você pode ver os interesses envolvidos por trás das pessoas que dizem por aí que a família precisa ser destruída, tudo precisa ser mudado e um novo modelo precisa ser estabelecido. Então, nesse manifesto, Beatriz coloca vários itens que ela acha relevante. Ela recomenda, inclusive, para os militantes que se pautem, que se guiem por essas metas. O primeiro, vejam só, que as denominações masculino e feminino, que correspondem a categorias biológicas, sejam apagados. O segundo, que um novo nome que fuja dessas marcas de gênero seja estabelecido com o fim de, veja, o que? Desestabilizar o sistema heterocentrado. Então é uma tônica no discurso dessas pessoas mirar nas categorias biológicas
para desestabilizar o que elas consideram a fonte de seu sofrimento, a fonte das desigualdades, das repressões, da opressão e das mazelas para o mundo todo. O artigo 3º ela diz que esse sistema de reprodução, a sociedade precisa ser completamente invalidado. O matrimônio precisa ser abolido. Os privilégios sociais que derivam da condição masculina ou feminina, que legitimam naturalmente o regime heterocentrado, esses privilégios precisam também ser abolidos, assim como também o sistema de transmissão e do legado dos privilégios patrimoniais e econômicos desse sistema heterocentrado. Tudo isso precisa ser abolido para que a sociedade entre numa nova era de paz, de felicidade plena, mas esse sistema tem que ser abolido. Não é tolerado, veja, e nem melhorado, é abolir mesmo. Se você nunca tinha reparado nisso, preste bem atenção nessa fonte bibliográfica que nós estamos analisando agora. Os corpos suscetíveis de gravidez ou por corpos suscetíveis de doar esperma. Aí sim a reprodução vai ser livre quando escolhida sob esse novo paradigma. Nenhum desses atos reprodutivos estabelecerá um laço de filiação parental natural entre os corpos reprodutores e o corpo recém-nascido. Então não vai haver pai, não vai haver figura paterna, não vai haver nem figura materna. O que vai haver uma nova realidade onde não haja filiação parental. Será que é possível existir isso? Pelo menos na cabeça de Beatriz Preciado, sim. Veja o artigo 10. A sociedade contrassexual demanda a abolição da família nuclear como célula de produção, de reprodução e de consumo. O sistema heterocentrado será subvertido e não haverá mais normalização sexual. Desconstruir a casa como espaço privado de produção e de reprodução heterocentrado é o objetivo das pessoas que militam nessa área, pois esse sistema, a família nuclear, são a fonte da desgraça para o planeta Terra, como você pode ver. No artigo 13, ela diz, inclusive, que a prostituição deverá ser reconhecida como uma forma legítima de trabalho. Atualmente, então, as prostitutas são vistas de uma maneira negativa por causa do sistema heterocentrado, por causa do sistema patriarcal. Mas nessa nova sociedade, a prostituição vai ser reconhecida como uma forma legítima de trabalho. Esses textos contrassexuais, assim como a contra-prostituição, serão considerados como artes e disciplinas. Então, todas essas questões comportamentais deixarão o seu lado negativo e passarão a ter um novo status agora como arte e disciplina que servirá para o estudo e o aprendizado e a progressão intelectual e espiritual até dessa nova sociedade que ela pretende construir. É isso que é um exemplo de arte, a Beatriz Preciado. Esse é um artista que, segundo essa pessoa, essa intelectual, Beatriz Preciado, esse é um indivíduo que ela considera ser um membro digno dessa futura sociedade. Vejam a performance que Ron Artey executa nessa performance denominada O Ano Solar, no Fórum das Imagens, em que ele expõe a body art e, ao mesmo tempo que expõe também sua sexualidade. Então isso é o novo tipo de arte transgressora e ao mesmo tempo libertadora. Ela vê qualidade nesse tipo de manifestação de arte, enquanto quem não vê nenhum valor nesse tipo de arte é porque está ligado àquele modelo antigo, o modelo patriarcal, o modelo heterocentrado, que é repressor, que é excludente, que é tudo de negativo, né? Positivo é esse novo modelo de performance, que ela chama de arte contrassexual. Continuando ainda, né, sobre as suas colocações no manifesto, para Beatriz, a contrassexualidade é mais o fim da natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros. É um produto do contrato social heterocentrado. Os corpos se reconhecem a si mesmos não como homens ou mulheres. Renunciam não só a uma identidade sexual fechada e determinada naturalmente.
Naturalmente, ela quer dizer que é o sistema patriarcal, o sistema heteronormativo, que é o sistema causador do sofrimento para a humanidade. Nesse novo sistema, os corpos não agirão como homens e mulheres, eles renunciam a tudo isso. Renunciam ao que ela acredita ser uma identidade sexual fechada. É uma identidade sexual que causa o sofrimento da sociedade. Portanto, para que a sociedade seja feliz, é necessário um novo tipo de comunicação entre os corpos. E quem é? Você deve estar perguntando, quem é o Preciado? Beatriz Preciado e Paul Preciado. Existe alguma relação entre essas pessoas? Bom, em novembro de 2019, Paul Preciado foi convidado a proferir uma palestra perante 3.500 psicanalistas reunidos no congresso da Escola da Causa Freudiana, um poderoso reduto do lacanismo em território francês, para relatar seu processo de transição de gênero. E foi aplaudido naquele momento, né? Bom, você percebeu então que Beatriz é o mesmo Paul Preciado. Você percebe agora então quem são, pelo menos essa é uma das pessoas, né? Quem são as pessoas em geral que tecem pesadas críticas ao sistema patriarcal, ao sistema heterocentrado? Então são, na verdade, essas pessoas, elas estão, na verdade, defendendo a si próprias, defendendo suas próprias ideologias, sua própria visão de mundo. E, paralelo a isso, criticam o modelo anterior. Né? Elas estão completamente envolvidas, essas pessoas. Elas não são neutras porque não há neutralidade. É um discurso que poderia ser tido como científico, mas, na verdade, conduz, carreia a ideologia que essa pessoa tem, como ela vê o mundo e como ela acha que o mundo deve ser para todas as pessoas. O Preciado é um filósofo e escritor feminista transgênero, cujas obras versam sobre assuntos teóricos como filosofia de gênero, teoria queer, arquitetura, identidade e pornografia. Antes foi uma mulher lésbica e começou sua transição em 2014, uma trajetória de transição lenta. E em janeiro de 2015, Paul torna-se seu nome retificado. Fez o doutorado em teoria da arquitetura na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, é uma das grandes universidades americanas. E, enfim, também fez um mestrado em filosofia contemporânea e teoria de gênero. Então, essa é a pessoa que está por trás dessas ideias. Esse é o interesse envolvido nesse novo mundo que as pessoas propõem para a humanidade seguir. Né? Você quer seguir, então, essa nova filosofia? É isso que você vai encontrar. Né? São pessoas assim que se apresentam como apóstolos do novo mundo, apóstolos de uma nova sociedade que prega a paz e que quer excluir o que afirma ser a causa da infelicidade da vida. A vida não é identidade, a vida resiste à ideia da identidade. De acordo com essa reportagem, ela comenta um pouco sobre como foi o seu processo, ele comenta um pouco como foi o seu processo de transição e queria provar a testosterona, considerava uma droga sexual. Ela, na época ela e depois ele, não acreditava na verdade do sexo, nem masculino, nem feminino. Nesse outro texto, que você está vendo aqui em cima, ela explica, ela conta mais detalhes ainda e falou como tomava a testosterona, como foi o seu processo para a transição, né? Processo transgênero. E sua atitude era uma atitude com a finalidade política, com a finalidade ideológica de frustrar o que a sociedade quis fazer dela. Né? Então, a sociedade que era responsável pelo seu sofrimento. E ao tomar testosterona, ela estava lutando, então, para se libertar do sofrimento causado pela própria sociedade. Vamos analisar um pequeno texto de uma outra grande referência dentro da área do ativismo social. É uma escritora dos anos 70, década de 70, muito respeitada ainda, e seus textos são clássicos dentro dos ativistas, do mundo dos ativistas. Shulamit Firestone. Daí você vai perceber mais o interesse envolvido, quem são as pessoas
interessadas na destruição da família. Ela diz que a sociedade baseada na família, as repressões originadas no tabu do incesto tornam impossível uma sexualidade plenamente satisfeita para qualquer pessoa. Então, no novo mundo, na nova sociedade, ela profetiza que chegará o dia em que a transexualidade saudável será a norma. E para isso, então, se destruirmos a família, estaremos, na verdade, destruindo as repressões que moldam a sexualidade em estruturas específicas. Vejam, a referência você pode procurar e ler por si próprio. Eu coloquei até as páginas para você fazer sua pesquisa individual. A dialética do sexo, um estudo da revolução feminista. Então, essas ideias de destruição da família tradicional, da família patriarcal, elas também bebem na fonte do feminismo. Ela continua dizendo que um fim ao tabu do incesto vai ocorrer quando a família for abolida. E a sexualidade, então, será liberta de sua camisa de força, vindo erotizar toda a nossa cultura. Então, essa era a profecia que ela dizia nos anos 70. Mas, para isso, nós temos que eliminar a família biológica. Temos que eliminar a família, então, para chegar nesse novo momento de felicidade plena para a sociedade. Os indivíduos oprimidos, então, vão ser felizes quando essa camisa de força for retirada e nós erotizarmos toda a nossa cultura através da eliminação da família. Muito bem. Da mesma maneira, era a intenção dela liberar as mulheres da sua biologia, o que significaria que a unidade social seria ameaçada. Então, ao liberar as mulheres, essa estrutura patriarcal antiga seria ameaçada. Liberdade para todas as mulheres e crianças usarem sua sexualidade como quiseram é a pregação dela. Exageração cultural da família biológica. Essas repressões cresceram em proporção ao grau de exageração cultural das famílias biológicas. Mais uma vez, para que as mulheres e as crianças sejam felizes e expressem sua sexualidade. Vejam, crianças também vão expressar sua sexualidade de um modo completamente harmônico. A sexualidade infantil era reprimida, porque era uma ameaça ao equilíbrio da família. Então, ao eliminar essa família que está organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao destino biológico, então, quando nós eliminarmos isso, as mulheres e as crianças serão felizes. Essa é Shulamit Firestone. Você pode perceber o que ela disse nessa entrevista. Ela foi uma feminista canadense-americana, figura central no desenvolvimento inicial do feminismo radical e de segunda onda. Foi uma das fundadoras de 3 grupos feministas radicais: New York Radical Woman, Headstock e New York Radical Feminist. Ela é uma figura relevante, uma intelectual ainda respeitada, e seus escritos são muito queridos dentro do meio do feminismo. A família nuclear, que via como um símbolo do poder masculino, ela via assim a família, poderia ser abolida e substituída por uma estrutura difusa de parentalidade. Não haveria pai nem mãe mais, todos poderiam desempenhar essa função e as crianças seriam criadas por grupos de adultos. Assim, as pessoas seriam dignamente felizes, mas nós temos que excluir essa família nuclear. O sinônimo de família patriarcal. Bem, esse outro texto traz alguns resumos sobre pensamentos de feministas radicais que surgiram nos movimentos sociais dos anos 60. Foi uma época caracterizada por uma luta pelos direitos civis, onde a nova esquerda e o movimento por paz contra a guerra do Vietnã foram muito ativos. Não esqueçam que essa foi uma época de muita revolução no planeta, onde o feminismo radical ganhou força. E a ênfase das lutas agora não eram mais lutas contra as classes sociais, proletário e burgueses, por exemplo. Essa ênfase deslocou-se para uma análise do sistema de sexos, gêneros e do patriarcado, que era uma coisa vinculada ao capitalismo explorador. Essa feminista, Kate Millett, via as relações entre homens e mulheres como relações de poder, um sistema social que mantinha as mulheres subordinadas e oprimidas. Essa, então, era a condição. E o patriarcado era o grande problema.
para eliminar o patriarcado, os homens e mulheres devem eliminar o gênero, isso é, a condição sexual, funções na sociedade e maneira de ser, já que foram construídos sob o patriarcado. A Shulamit Firestone também argumentava que as origens da subordinação da mulher e da dominação do homem residiam nos papéis reprodutivos do homem e da mulher. Ou seja, o fato biológico da mulher engravidar era a base material para a submissão da mulher na sociedade. Essas diferenças precisavam ser eliminadas e nós deveríamos ser andrógenos. A base da família patriarcal deveria ser modificada. A família biológica tradicional deveria ser substituída por um outro tipo de família que ela chama família intencional. Aí sim nós chegaríamos na felicidade total para a humanidade. O ponto central desse entendimento radical é o sistema sexo-gênero. Essa sociedade patriarcal se utiliza de certos fatos sobre as psicologias masculina e feminina como base para construir esse sistema de identidade e comportamento opressor que dão poder aos homens e oprimem as mulheres. É a base ideológica da subordinação feminina. Naturalmente, para que as mulheres sejam livres, temos que acabar com essa família tradicional. No fim da década de 70, um setor entre as radicais, inclusive, chegou a rejeitar o objetivo da androgenia proposto inicialmente. Elas foram mais além. Propuseram que as mulheres deveriam afirmar sua feminilidade. Então, daquele momento em diante, todo o seu foco se tornou separatista. As mulheres deveriam se relacionar somente com mulheres. Sua visão sobre a sexualidade mudou e passaram a acreditar que as mulheres deveriam se tornar lésbicas. Passaram a apoiar relações lésbicas monogâmicas como as melhores para as mulheres. Perceberam quais as implicações dessa história de destruição da família patriarcal? Perceberam qual é o modelo que vai substituir a família patriarcal? É incrível isso, né? A gente está acostumado a ver aquelas ideias assim de nós precisamos ser tolerados, precisamos ser respeitados, mas além disso, óbvio, ninguém defende tolerância e desrespeito para ninguém, mas além dessa queixa, dessa demanda, que é uma demanda justa, todos precisam ser respeitados, mas tem outros objetivos muito mais sérios. Para que essas pessoas sejam felizes, pelo menos essa parte do feminismo radical defende isso, relações lésbicas. Então você deve abandonar seu esposo e passar a seguir essa pauta, esses conselhos dessas pessoas. Aí você vai ser totalmente livre e feliz. A sexualidade então se tornou uma arena política incrível. Antes eram as relações de opressão no trabalho, mas agora é a sexualidade que se converteu nessa arena de luta. A maior parte das discussões e debates do feminismo radical se concentraram nessa área e expuseram como dentro de uma sociedade patriarcal nas relações sexuais, mesmo dentro do casamento, as mulheres frequentemente têm a sensação de estarem sendo dominadas conforme o ponto de vista dessas radicais feministas. Muito bem. Então, essa sociedade patriarcal é a culpada por todo o sofrimento das mulheres. As mulheres precisam recuperar o controle sobre sua própria sexualidade. E as radicais feministas advogam que as mulheres rejeitem as relações sexuais com homens e se tornem lésbicas. Assim, elas estarão entrando numa nova era de paz e prosperidade, contanto que elas abandonem suas relações sexuais hetero e se relacionem exclusivamente com as mulheres. Toda mulher pode ser lésbica é uma opção política. É a declaração que certa pessoa faz. Reconstruir a autoestima e viver sem violência são algumas das razões dadas pelas mulheres que abandonaram as relações com homens por escolha própria e defendem que o lesbianismo político hoje representa a saída radical à opressão machista. O amor profundo entre mulheres, por sua vez, é a alternativa libertadora, de acordo com esse blog, essa reportagem que você vê aí em cima, nessa referência.
Muito bem. Qual é a realidade? Será que de fato as pessoas se tornarão felizes abandonando as relações heterossexuais? Será que então as relações lésbicas são as relações completamente felizes? Aí que entra a ironia, uma situação bem complexa. Estudos mostram que a frequência de violência entre casais homoafetivos é relativamente próxima da frequência entre casais heteroafetivos. Através de levantamento bibliográfico, apontamos e discutimos semelhanças e diferenças entre esses fenômenos. Então você pode pesquisar nessa revista Violência Doméstica entre Casais Homossexuais, a violência invisível. Então elas defendiam o abandono das relações heterossexuais em prol do que elas consideram como a felicidade, as relações homossexuais, lésbicas. Mas se você abandonar, será que você de fato vai estar entrando numa nova dimensão da felicidade? É o que tudo indica. Não. Muito bem, então essa é a realidade. Como você pode perceber nesse estudo publicado pela BBC, alguns detalhes desse estudo, o drama do armário duplo. Enquanto ativistas pregam, defendem que a felicidade para as pessoas é assumir relações homossexuais, contrariando os pressupostos da heteronormatividade, da sociedade patriarcal, dos valores tradicionais, conservadores. Ou seja, tudo isso é opressor e a felicidade é essa proposta que eles fazem. Enquanto eles defendem esse ponto de vista, vejam os dados. Na verdade, há muita violência entre casais do mesmo sexo. Isso é mais comum do que se imagina, conforme você pode analisar através desses dados aí. E você pode se perguntar, mas eu não sabia disso, eu não tinha ideia disso. De fato, isso é pouco divulgado mesmo. Será que há algum interesse ideológico em que você não conheça isso? Porque se você conhecer isso, você tem como ter um posicionamento intelectual diante desse discurso, porque nós estamos fazendo uma avaliação intelectual do pensamento dessas pessoas. Então, se você soubesse disso, você teria condição de tomar uma atitude, compreender melhor, ser mais crítico, mais seletivo em relação a essas informações. Então, essa foi a mensagem que eu quis passar para você. Apenas um início, é um assunto extremamente vasto. Muito poderia ser dito e pode ser dito futuramente. Mas acredito que já é um bom começo para você estar informado. Obrigado pela sua audiência.